Olá pessoal, meu nome é Anderson Cato, engenheiro agrônomo, e sejam muito bem-vindos ao canal Dono do Agro. Fala pessoal, meu nome é Donovan Maia, também sou engenheiro agrônomo e nós estamos aqui para te ajudar a se tornar cada dia mais dono do seu negócio. Mas e aí pessoal, qual é o preço justo do milho? É 70, é 100, é 40? Cato, estratégia, né? Tem um xadrez aqui na frente para a gente falar de estratégia. A gente sabe que o produtor rural ele fica animado quando o preço sobe, só que ele fica esperando subir indefinidamente. E aí quando o preço cai, ele fica chateado, com toda a razão, só que ele quer o preço que estava anteriormente. Só que na hora que estava subindo, ele não queria aquele preço. Então o que é justo, o que não é? Porque a gente viu aí nos últimos 2 anos, preço, esperando milho de 100, o milho bateu ali R$80, R$90, dependendo do lugar do Brasil. Aqui no interior do estado de Goiás, R$70, R$75. De repente a gente viu ali na boca da safra milho de R$38. E aí quando chegou a 38, muitos produtores falaram assim, eu quero o preço de milho de R$50. Mas quando ele estava caindo, ninguém queria um preço de milho de 50. Então eu acho o seguinte, a gente vai ter que começar a entender o que realmente é preço. Aonde? Que hora que a gente vai ter que travar? Então, o que é preço? Qual o preço justo? É 70? É 50? Como é que é, cara? Bom, você sabe que esse é um dos principais assuntos abordados aqui no nosso dia a dia, né? São as principais perguntas que a gente recebe. Qual que é o preço? Que preço que tá? Muitas vezes a gente não sabe da realidade do produtor. Então, tomada de decisão depende de estratégia. E acho que esse trabalho que nós estamos fazendo aqui é um trabalho de levar essa informação de uma forma mais apurada, de uma forma em que todo mundo consiga tomar a decisão baseada na sua necessidade. Eu falo muito que preço é só um dos componentes da gestão do negócio do produtor. E é tão difícil saber qual que é o preço justo sem saber qual que é o custo de produção desse produtor. Aí você tocou num assunto bem interessante, né? Custo de produção. Porque eu também acredito que esse aí seja o ponto crucial para qualquer negócio. Aqui, ó, a gente fala, se tornar cada dia mais dono do seu negócio. O dono, ele tem uma visão e ele sabe exatamente o que acontece quando você é dono de alguma coisa. Então, olha só, educando o agronegócio. Enquanto nós não olharmos o agro como realmente um negócio, e negócio ele foi feito para poder gerar lucro, para trazer dinheiro, é uma atividade lucrativa, ela deve ser, senão você não participa da atividade. Então, quando a gente olha só, todo mundo que vai vender alguma coisa, vai entrar num comércio, você tem um preço de custo, você coloca a sua margem e vai para o mercado, certo? Qual que é a diferença do agronegócio? Nós somos tomadores de preço, nós não somos formadores de preço. Então aqui é um pouco diferente. Então, se a gente está inserido, se nós estamos inseridos nesse negócio, a gente vai ter que saber jogar o jogo. E o que é jogar o jogo? Já que nós somos tomadores de preço e ele é muito volátil, em alguns momentos fecha a conta, em outros momentos não fecha a conta. Mas esse Brasilzão de meu Deus, ele é bem grande. Nós temos gente que planta milho ali no extremo sul e agora no extremo norte. Na verdade, o milho é uma das culturas mais plantadas no mundo, né? A gente tem acho que são mais de 1 bilhão de toneladas em todo o mundo. Ele roda pouco no mundo porque sempre foi alguma coisa de um material, um insumo de subsistência. Então, assim, é um produto muito antigo, insumo muito antigo, muito plantado. Gostaria de falar, Cato, eu já falei em muitas palestras, que é o seguinte, acho que o fenômeno da multiplicação dos pães, que quando Jesus colocou lá, tem muito a ver com milho. Você coloca 1 grão de milho no chão, cuida bem dele, e ele vira milhares de grãos. Tem 2, 3 espigas no mesmo pé. Então assim, só que a gente tem que cuidar disso, e vamos voltar para o nosso negócio. Então você planta milho no sul, no norte, no nordeste, no centro-oeste, e cada um, seja por custo Brasil, seja por qualquer outro motivo, tem um custo de produção. E também, por causa de ponto de venda, de lei de oferta e demanda, tem um preço de venda. Então, custo de produção. Será que a gente tem que olhar só para o custo, só para o preço, para onde que a gente olha? Ou será que a gente tem que olhar para a margem? Porque aí é que está o segredo. Porque, como o pessoal do mercado financeiro fala, cara, no final do dia, eles gostam de falar isso, né? No final do dia, o que sobra? Assim, no final do dia, o que a gente olha? No final da colheita, o que a gente olha? Exatamente, a gente tem que parar de olhar só para preço e pensar em rentabilidade e lucratividade do nosso negócio. Na verdade, a gente gosta muito de frisar que a sustentabilidade do negócio é fazer resultado. Se o produtor não tiver resultado no final do dia, a terra não para de produzir, ela só muda de dono. Então, o que a gente quer são negócios cada vez mais perenes, para isso a gente precisa ter resultado. Então, Donovan, para a gente começar, vamos começar falando desse fenômeno de formação de preço. Já que a gente tem milho produzido do sul até o norte, do leste ao oeste do país,
como que a gente forma preço de milho? Né? Como você falou, milho não é uma commodity que se movimenta muito. Eu costumo brincar que milho é uma commodity nacional, enquanto soja é uma commodity mundial. Por quê? Porque países produtores são os mesmos países consumidores. Então, se a gente pegar nessa balança, a gente vai ver que os principais países consumidores também são os principais países produtores. Olhando para esse cenário, a gente começa a pensar como que a gente chega na ponta, como é que a gente chega em Rio Verde, em Ponta Grossa, em Passo Fundo e fala, o milho está tantos reais. Como é que funciona isso? Me ajuda a desvendar esse mistério. Boa pergunta, cara. Olha só, formação de preço é algo bastante interessante, né? Quanto que vale? Quanto que vale? É caro, é barato? Porque o caro e o barato, você sabe que tem a ver com oferta e demanda. Você me falou esses dias aí um negócio bem interessante. Cara, vai produzir 140 milhões de toneladas, vai produzir 160 milhões, não importa. Se produzir 1 milhão de toneladas e não tiver gente para comprar, não vale nada. É aí que está o ponto. Então, na verdade, o preço é simplesmente o encontro da oferta com a demanda. Quanto mais utilização, quanto mais industrialização nós temos, já que é uma commodity nacional, um grande ponto interessante que nós temos agora é da demanda. Nunca se viu tantas indústrias de etanol de milho como em 2023, por exemplo, que começou a operar lá em 2023. Isso é muito bom, porque uma indústria ela tem um investimento muito alto e ela não pode parar, ela não para do dia para a noite. Então o que acontece? Isso quer dizer que nós estamos tendo demanda. Isso garante com que a nossa oferta seja atendida. Então, aí isso garante com que o preço fique em patamares interessantes. Mas, gente, não adianta, ninguém quer quebrar o negócio do outro. Então, tem um ponto que é só oferta e demanda, e tem outro ponto que, se o preço ficar muito abaixo do preço de custo, ninguém vai continuar seu negócio. É a mesma coisa, eu compro um copo por 10 reais, se esse copo começa a valer 6 reais no mercado, eu não vou mexer com isso aqui se eu estiver continuando comprando a 10. Então, o mercado entende. E a gente sabe, gente, vou falar a real. Todo mundo sabe que a agricultura é uma indústria a céu aberto. É um negócio de risco pra caramba. Por isso que tem que ganhar dinheiro nisso aqui. Porque tem safra que frustra, tem produtor que passa 1 ano, 2 anos sem ganhar nada e é muito dinheiro investido, ele tem crédito, ele tem garantia envolvida, muito esforço envolvido naquilo. Mas o que acontece? Nós sabemos que é de cerca de 20 a 30%. Tô mentindo, cara? Não. 20 a 30% é a lucratividade do negócio e é uma lucratividade tida como boa. Não adianta a gente achar que a gente vai ganhar 50%, 60%. Isso aconteceu em 2021, 2022, quem pegou os preços altos e conseguiu ter um custo baixo. Só que assim, o que é sustentável? Sustentável, o conceito de sustentabilidade é você fazer o que você tem agora e conseguir nas próximas gerações que aquilo se perpetue. Ou seja, eu tenho que ter uma lucratividade para que eu consiga ter uma rentabilidade boa para poder tocar minha família, meus negócios, mas para que ano que vem eu tenha de novo a possibilidade de plantar. Isso é cerca de 20 a 30%. Então, quando a gente tem uma visão, eu sei um alvo, para onde que eu vou, eu miro nesse alvo e tem como ir para lá. Então, voltando aqui, formação de preço é dado oferta e demanda. E quando a gente fala de preços nacionais, eu tenho que ver qual que é a oferta, o tamanho da demanda, para poder ter esse casamento. Mas outra ponta que eu tenho que olhar, custo de produção, para ver se vai ser rentável ou não. E aí eu vou ter que olhar uma taxa de atratividade do negócio. Exatamente. Então, você já ouviu falar muito, pessoal aqui que está visitando o nosso canal. Se está visitando pela primeira vez, só lembrando vocês, curte, compartilha, comenta aí, deixe seus comentários, isso é muito importante para fortalecer o canal e para a gente poder tirar bastante dúvida e fortalecer o agronegócio como um todo. Mas o pessoal, vocês vão ver aí em alguns vídeos nossos, eu falo isso sempre, lucro pouco não quebra ninguém. Então, se o nosso negócio sempre tiver lucro, nós nunca vamos sair da atividade. Eu acho que esse é o nosso grande desafio. Lucro é o seguinte, quanto custa? 32 sacos a soja. O milho, não, 56 sacos. Será que é isso mesmo? Porque para oferir lucro, você tem que tirar o custo. Mas é custo total, custo operacional total, paga arriendo, não paga, e é aí que nós temos que chegar. Cara, curte, compartilha, mas comenta, pede aqui. Nós temos uma planilha para você entender qual que é o custo. Entra nas nossas redes sociais, no nosso Instagram e pede lá, participe da nossa comunidade para você saber exatamente como medir esse custo. Porque não faz o menor sentido você falar de custo e não mensurar ele realmente. Porque para chegar em lucro, meu amigo, é tirar
de tudo que você ganhar, tirar tudo que você gastou. E tudo que você gastou tem a ver com a pessoa que trabalha com você, às vezes lá na cozinha da fazenda, tem a ver com a energia que você paga, tem a ver com o seu prolabore, você vive de alguma coisa, isso aí tem, todo mês você precisa de dinheiro para tocar suas coisas. Olha, você tem diesel na fazenda, assim, tem muita coisa. Contabilidade, você paga um contador? Qual o custo desse contador? Essa contabilidade ele tem que sair de dentro da produção. Então, é difícil? É difícil. E você fala assim, mas se eu for colocar isso aí não paga conta. Mas se você não olhar para isso, você vai quebrar sem saber por que quebrou. Exatamente. Então, qual que é o ponto? Coloca tudo e vamos trabalhar no mercado. O mercado futuro é uma opção, mercado a termo. Você vai fazer semente, se não vai fazer semente, o que você vai fazer para poder atingir aquele alvo? Concorda? Concordo plenamente. E aí, dono, o pessoal deve estar pensando, eu vim aqui para saber qual que é o preço justo do milho. Pessoal, preço justo do milho é aquele preço que vai te dar rentabilidade. Nós tivemos um episódio recente em que o pessoal chegou aqui falando, eu quero vender milho a R$50. O que a gente respondeu para ele? Quer não. Eu não quero não. Se quiser, você tinha vendido. Por quê? Porque você teve a oportunidade de vender a R$70 2 meses atrás. Como é que agora você quer 50? O que te leva a tomar a decisão de eu quero 50, eu quero 70, eu quero 80? É porque é ego. Muitas vezes pode ser ego. Eu brinco que a gente tem 3 preços, na verdade. A gente tem o preço que a gente vende, o preço que a gente fala para o vizinho que vendeu e o preço que a gente declara no imposto de renda. Então a gente trabalha com esses 3 preços para a gente formar a nossa opinião. E me preocupa. Sabe o que mais me preocupa? Me preocupa que nós temos milhares de agricultores que não conhecem o seu custo de produção. Quanto custa produzir um saco de milho? Quanto custa entregar o saco de milho no meu comprador? E pior ainda, para aquele que é o comprador, ele sempre está olhando para fazer o preço mais baixo. Claro. Baseado no seu preço de venda do seu produto final. Então, o comprador conhece qual que é o custo que ele precisa comprar para fazer a operação funcionar. Mas você já pensou que um produtor que produz aí 200, 300 hectares, ele fatura muito mais que uma padaria? Muito mais. Que uma cafeteria, que uma lanchonete. E todos esses estabelecimentos têm em comum gestão. Sim. A padaria sabe quanto que custa o pão para vender o quilo do pão. Senão não vende. Não compensa. Vai fazer uma rosca, tem que precificar lá no início para saber se aquele tipo de produto vai poder ser vendido ou não. É um bolo? Não, o bolo não compensa, porque o preço está muito alto. Então não vou mexer com o bolo. Aí é a hora que você entra. Vou produzir milho ou eu vou plantar sorgo? Essa decisão, se vai ser milho, se vai ser sorgo, tem muito a ver com o seu sistema produtivo. Seu custo de produção, inclusive, ele está atrelado ao custo de maquinário. Qual é o custo de depreciação do maquinário? Por que o produtor tem que plantar? Todo mundo fala, tem que plantar mesmo, porque senão você usa a sua plantadeira uma vez no ano. Quando você usa 2 vezes, é por isso que esse cerrado nosso é abençoado, graças a Deus a gente faz 2 safras. Só que por quê? Porque eu tenho que diluir o custo de depreciação daquela plantadeira por 2. Porque se eu dividir só por 1, o custo da soja vai ficar muito caro. Muito caro. Então, como você falou, aqui, vamos colocar na cidade, nos centros urbanos aí, a pessoa sabe exatamente qual é o custo. E vamos para a indústria? A indústria, ela pega e esmaga milho para fazer etanol, certo? Quando ela faz a industrialização, ela olha preço de venda do etanol e preço de custo do milho. E ela vai lá e precifica. Quem precifica é ela. Igual na soja, não adianta você olhar preço de biocombustível, você olhar preço de farelo, sem olhar o preço do milho. Então ela olha antes o preço de venda do produto dela, dos contratos que ela fez, aí sim ela vem e precifica lá atrás. Só que, pessoal, isso aí é natural, é normal. Os preços, eles giram no Brasil e no mundo num patamar razoável. Não existe nada fora da curva. Então, custo de produção também não existe nada fora da curva. Se você estiver fora da curva, revê os seus processos. Se for fora da curva para baixo, excelente, vai mantendo produtividade. Se for fora da curva para cima, você vai ter que rever. Será que esse negócio é o seu negócio? Porque a indústria está olhando e vendo margem. Se ela não tiver margem, ela não opera. Ela muda de ramo. E o produtor rural precisa começar a olhar para isso e falar assim, olha, será que é o meu ramo mesmo? Porque se isso aqui não estiver dando lucratividade, meu amigo, vamos ter que dar um jeito de dar lucro. E aí eu vou falar para vocês, quando a gente olha gráfico, vocês participam com a gente aí, toda semana nós estamos na nossa mesa de operação, né, cara? Temos uma reunião aí de 40 minutos, uma vez por semana, chama mesa de operação, onde a gente discute preço.
preço ele é variável, mas ele é muito variável. Você começa a safra num patamar de preço e muitas vezes você termina quase que no mesmo patamar. Só que no meio do caminho, esse é um sobe e desce de preço que a maioria, a grande maioria dos produtores rurais não participa. A indústria participa. Quando dá aquele pico para baixo lá, ela está precificando porque ela quer pagar barato. O produtor, na hora que dá um pico para cima, ele espera para ver se uma hora, ou na hora de vender o produto dele, ele vai ter aquele preço lá. E aí, como é que a gente faz, então, formação de preço para o interior do Brasil? Isso é uma pergunta que o pessoal deve estar se fazendo e deve ter sido por isso que eles chegaram aqui. Eu não acredito que o produtor que está vendo esse vídeo chegou aqui porque ele quer que a gente fale que o preço justo do milho é R$100. É possível, né? Eu acho que não. Mas como é que forma preço? Então, basicamente, como o milho é uma commodity, que a gente falou que é uma commodity nacional, a formação de preço dele parte de uma referência. A nossa referência no Brasil é a B3. Inclusive, a gente tem alguns vídeos no nosso Instagram falando desses conceitos, o que é B3, o que é o contrato de milho, como é que a gente olha. Então, como é que é aquele preço, de onde que tá, como é que eu entro, como é que eu tô vendido, tô comprado, o que é isso, né, cara? Tem que acompanhar. Acompanha lá nas nossas redes sociais, vocês vão saber tudo isso daí. Mas, pensando nessa questão de preço, basicamente o preço da Bolsa Brasileira ela é dada com referência de Campinas. Então, quando a gente fala lá, milho está R$ 75 na bolsa, o que isso quer dizer? Como é que isso vai refletir no preço aqui no interior? Planta aqui em Anicuns. Exatamente. Eu estou aqui em Sorriso, no Mato Grosso, como é que isso reflete o meu preço aqui no interior? Como o milho ele é uma commodity nacional, ele anda pouco. Nosso maior desafio o que é? Nós competimos conosco mesmo. Se a nossa indústria nacional resolver que não quer comprar o nosso milho, porque o milho do exterior está mais barato, ela vai comprar. Ela vai comprar e o nosso milho fica represado. Aí o nosso preço desaba. Então, como que a gente faz para medir esse preço? Basicamente, o preço na Bolsa Brasileira, ele é dado em reais por saco. Não precisamos fazer nenhuma conversão para chegar no preço aqui para o interior, o que facilita muito. Né? Se a gente pensar em soja, trigo, isso tudo já exige algumas conversões por serem commodities internacionais. Então, o preço é dado na Bolsa Brasileira, na B3, com referência em Campinas. Quando a gente vem para o interior, a gente tem um diferencial que algumas pessoas chamam de bases, outras pessoas falam que é frete, enfim. A gente calcula essa diferença basicamente calculando quanto custaria levar o nosso milho aqui do interior até lá em Campinas. Ah, Anderson, mas é simples assim? Não, nada é tão simples, a matemática não é tão simples assim. Na verdade, a pressão de produção e a pressão de consumo vão influenciar também nesse preço. Por quê? Em alguns momentos, a gente sabe que o milho não está tão disponível quanto na boca da safra, por exemplo. Isso pode fazer com que, mesmo que eu tenha um custo para levar até Campinas, até a referência, o mercado interno está pagando um pouco mais caro. O que é esse mercado interno pagando um pouco mais caro? É o prêmio. É o prêmio. Né? Então, a gente fica olhando para esse mercado e a gente vê que esse diferencial entre a bolsa e o preço no interior, ele também oscila. Em alguns momentos é R$15, em outros é 12, em outros é 18. O que faz com que esse diferencial oscile? Queria até dar um exemplo sobre isso, viu, Anderson? Olha só, imagina só, 72 o preço na bolsa. Não, vou arredondar, R$70 o preço na bolsa. Aí vou arredondar também o frete. Vamos colocar que o frete seria R$20 daqui para lá. Estamos no interior de Goiás, tá? No melhor lugar do mundo. Então vamos colocar aqui. Seria R$20, multiplicando por 16,66, porque a gente faz muita conta em reais por tonelada. Isso dá o quê? 320, né? Mais ou menos. 320, R$330 por tonelada. E aí, o que seria? Então, o meu milho aqui no interior equivaleria a R$50. Fala assim, não, mas espera aí. Valeria R$50, por como é que tem gente vendendo milho a 58, 60? Sabe o que significa isso? Significa que tem consumidor aqui perto que falou assim, olha, seria R$50, mas eu não tenho disponibilidade. Então eu vou pagar um prêmio, vou pagar R$10 a mais. Então ele paga quanto? 60. Então, já que é 60, não vale a pena o produtor pegar e mandar para exportação. Não vale a pena mandar para Campinas. Então ele vai mandar para mais perto e todo mundo ganhou nesse jogo. Aí você tem uma oferta e demanda de preço na bolsa e uma oferta de demanda de preço local. Então, Donovan, se a gente for olhar tudo isso que a gente conversou hoje, a gente pode concluir que basicamente o melhor preço, o preço ideal, quanto que tinha que estar o milho hoje... É o que paga a conta. É o que paga a conta. Exatamente. Então, olhando para esse cenário, não tem como saber qual que é o melhor preço para o agricultor, o preço justo do milho lá na fazenda dele ou no mercado onde ele está entregando, se não souber o custo de produção.
Exatamente. E aí, assim, preço ele existe, ele varia, né, cara? Então o negócio é o seguinte, o produtor rural, ele deve primeiramente saber o seu custo de produção, exatamente o seu custo de produção. Não pode ficar chateado a hora que olhar e o preço não está pagando conta não, mas ele tem que saber exatamente o que está acontecendo. Por quê? Porque o preço varia todos os dias, principalmente quando você pensa na safra. Olha, estou planejando plantar safrinha quando? Quando eu plantar soja. Quando eu escolho a variedade de soja que eu vou plantar, uma precocinha, por exemplo, eu já estou planejando o milho lá na frente. E quando eu estou planejando, já tem um negócio chamado tela. O preço já está rodando para a próxima safra, setembro do próximo ano. Então, já tem oportunidade de travamento, já tem oportunidade de você garantir o pagar a conta. Porque você já está fechando insumo. Só que fechar insumo é setar preço, é travar preço, concorda? Você está travando, você está fazendo um hedge natural de preço quando você vai lá e compra. Travou. Porque a revenda, a cooperativa, seja lá quem está te vendendo insumo, ele não vai te vender um preço variável. Por quê? Foi colocado preço de custo e margem. Então, todo mundo está fazendo isso com você, produtor rural. Quem te vende insumo tem preço de custo, margem e te vende. Aí você não tem isso e o próximo elo é alguém tem preço de venda, margem que ele vai colocar e o preço de custo que ele vai comprar de você. E no meio do termo aqui, no meio dessa cadeia, está o produtor rural que não sabe, fica ali na gangorra. Então, para achar o preço justo, nós temos que saber exatamente o custo de produção. Aí eu queria convidar vocês para o seguinte, entra no nosso Instagram, tem um link na bio, você vai baixar lá a planilha chamada custo de produção. É uma planilha grátis, uma planilha simples, mas é aquele negócio, né? Simples, é fazer o básico bem feito, já conta muito. Então você vai baixar essa planilha e vai começar a colocar lá, pega lá as notas fiscais que você tem, o preço que você negociou, que você tem no WhatsApp, onde, não sei, tudo que você tem, se você tiver uma gestão melhor, já dá depois de terminar o vídeo aqui, já dá uma olhada no seu sistema de gestão e vê exatamente quanto está o custo. Quando você colocar todos esses custos lá, e para começar, gente, começa pelo básico, coloca só o que você tem. Às vezes você não vai ter tudo naquele momento, mas aí você vai apurando ao longo do tempo para poder saber exatamente quanto custa o seu hectare. Não responde quando alguém te perguntar assim, quanto custa? Não dá para responder quanto custa, você falando por saco. Seu preço é em reais por hectare. Eu preciso ter um parâmetro de reais por hectare. Eu só tenho custo por saco depois que eu colho. Você não sabe. Você não sabe se você colhe 60, 70, 80, 110, 150. Porque quanto maior a sua produtividade por hectare, mais você dilui o seu custo de produção. Então, gente, vamos mudar uma concepção aqui agora. Nós não vamos mais responder que o nosso custo é 32, que o nosso custo é 58. Isso, quem está te fazendo isso para você é a revenda. Porque ela está travando um preço que você acha. E eu vou falar um negócio para vocês. Safra 2022-23 aconteceu isso assim na veia. Você lembra, Cato? Todo mundo estava com custo de produção de 50 sacos, 52 sacos, por aí, na soja. Estava alto pra caramba, só que a média de produtividade foi alta, foi tipo 65, beleza. Aí você achou, ó, sobra, isso eu coloquei custo total, viu? Então assim, isso aqui já era lucro líquido mesmo. Então ia dar um lucro muito bom, porque só já estava querendo bater R$200, né? Mais 170, 180, aquele negócio todo. De repente, o seu custo de produção explodiu. Como? Porque o preço da commodity caiu. Você comprou o insumo pensando num preço, mas você não travou ele. E é para isso que serve o mercado futuro. Pensar no preço não trava preço de custo. Então, o preço ideal, o preço justo para o milho é aquele que te paga a conta. Então, eu queria convidar vocês, vai no link da bio. Claro, deixa curtida aqui, deixa comentário, manda para alguém que você acha que, poxa, vai valer a pena, eu quero que essa pessoa tenha esse conhecimento. Não é para a gente, não. É para aquele amigo seu que fala assim, cara, esse cara aqui, ó, vou abrir a mente dele, vou ajudar essa pessoa. A gente tem esse projeto nosso aqui, é para ajudar o agronegócio a melhorar, para que esse negócio seja mais rentável. Então ajuda a gente, faz parte disso aí, manda para alguém que vai melhorar a vida, vai melhorar a percepção e vai melhorar a rentabilidade. Faz isso, aí se você quer entender um pouco mais de custo de produção, vai no link da bio do Instagram, chama baixa a planilha, vai lá, vai aparecer aqui, ó, nos créditos aqui, vai aparecer exatamente o Instagram. A gente hoje tem LinkedIn também, que a gente coloca lá alguns artigos, aí são textos maiores que a gente escreve lá, entrevistas que a gente dá, percepções que a gente tem, mas vai lá, e o principal desse vídeo hoje, faça o seu custo de produção. Depois que você fizer o custo de produção e uma estimativa de produtividade, você tem ali uma base do que é o preço justo.
E a partir do momento, Dono, é importante ressaltar que a partir do momento que o produtor ele fixar o preço, o negócio não parou por aqui. Porque além de produzir, ele ainda pode usar a bolsa como ferramenta de participação nas oscilações do mercado. Já que nós estamos falando que o mercado sempre vai oscilar, é importante conhecer e acompanhar essa volatilidade do mercado também para capturar todas essas oportunidades que o mercado dá. Eu brinco que o mercado ele precifica no boato, ele se ajusta no fato. Então, sempre que sai uma notícia, vamos produzir mais ou vamos produzir menos, vamos consumir mais ou vamos consumir menos, vamos ter problema logístico ou não, o preço flutua. Vamos aproveitar então essa oportunidade de conhecer um pouco mais o mercado futuro, o mercado de físico, porque o preço justo do milho é aquele que você toma decisão tendo consciência e tranquilidade de que o seu negócio está sendo rentável. Então, acho que se o pessoal entender que não depende mais da trading, não depende mais da granja, não depende mais do consumidor, depende muito mais dele tomar decisão, a gente realmente vai ser dono do nosso negócio. Exatamente, esse é o recado, pessoal. Seja dono do seu negócio, coloque dinheiro no bolso, porque o preço justo do milho é aquele que deixa dinheiro no seu bolso, que faz valer a pena você acordar cedo, planejar, plantar e colher. Tem tempo para tudo, né? Claro. Tempo de planejar, tempo de plantar, tempo de cuidar e tempo de colher. E nesse tempo de colher é onde você vai colher seu fruto. Então o preço justo é aquele que deixa dinheiro no seu bolso. Então agradecendo a todo mundo que esteve aqui conosco até agora. Obrigado aí pela atenção. Não esquece de curtir, compartilhar, comentar. E segue a gente lá no Instagram, no LinkedIn. Estamos sempre abertos a novas oportunidades e a interagir com vocês o tempo todo, tá bom? Um grande abraço. Pessoal, abraço.